Arte que evoca solidão, quietude e reflexão. Eu amo. Só que eu nunca imaginei que isso pudesse ser expresso na mídia videogame. O resultado é sensacional. Olá, meu nome é Dave. Bem-vindo ao meu Antro Sujo. Uma conversa de bar sobre luto, as fronteiras entre arte e tecnologia e sobre como a aquarela é um troço lindo. Por ter acompanhado a evolução dos videogames desde o Atari, eu sempre fico maravilhado com gráficos de jogos hoje em dia, né? E eu adoro. The Last of Us, por exemplo, foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive no videogame. Independente do estilo ou do tema, eu sou sempre atraído por jogos que me obrigam a me importar com os personagens. Isso sempre adiciona uma camada extra de tensão pra mim, um senso de dever, de responsabilidade. Ou seja, o jogo tem que ter uma boa narrativa. Gris, na técnica, é um jogo simples de plataforma 2D. Tipo Mario Bros, você anda, pula, vai pra esquerda, direita, sabe? A diferença é que em Gris você não morre. Você nunca morre com esse personagem. Meu parceiro agradeceu muito por isso, porque ele tem pavor de morrer em videogame. Se não fosse por isso, ele jogaria mais. E embora você não morra no jogo, Gris é um jogo sobre morte. Ou melhor, é um jogo sobre o luto. A menina, personagem principal, chamada Gris, acabou de perder alguém. Não é nem possível dizer em que mundo essa história acontece, no mundo físico, num sonho, na mente da personagem, no mundo mágico. Isso não importa. O que importa é o aprendizado e o deslumbre visual que você com certeza vai sentir enquanto Gris vai passando pelos estágios do luto. Somos nós, os jogadores, que empurramos a personagem principal para frente, ditamos o ritmo da obra de arte, interagimos com ela enquanto a tela é preenchida na nossa frente. Gris foi lançado em dezembro de 2018 pelo Nomada Studios, situado na Espanha. Um estúdio menor, independente, formado por Conrad Rosé, o artista que você vê na tela e o diretor do projeto, e 2 funcionários da Ubisoft, Adrian Cuevas, o programador, e Rogério Mendonça, o produtor. A arte de Conrad Rosé me lembra muito aquelas paisagens imensas e desoladas dos quadrinhos do Moebius, por exemplo. E navegar pelos ambientes do jogo é um deleite por si só. E além dos 3 integrantes do Nomada Studio, o jogo conta com a trilha sonora de Berlinist, um grupo também espanhol, ainda vou falar deles. Trilha sonora é importante pra você num jogo ou num filme? Me conta também suas experiências preferidas, assim, eu prometo que eu vou procurar. Palavras são desnecessárias. Um dos grandes charmes de Gris, talvez seu maior trunfo, seja o fato de que não existem diálogos ou explicações, não tem palavras em Gris. E não precisa. E se baseando nos estudos da psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, o jogo é dividido em 5 fases, também em 5 cores, que definem os 5 estágios do luto dos estudos de Elizabeth: a negação, a raiva, a fase da barganha, a depressão e a aceitação. É isso? É isso. As cores do jogo não representam somente esses estágios, que Gris tem que passar, os estágios do luto, mas também, claro, a passagem de tempo, enquanto a garota vai coletando estrelas, adquirindo novas habilidades para lidar, com a vida. E assim ela vai formando uma constelação no céu. A coisa mais linda. O antagonista, o inimigo do jogo, é uma criatura feita de nanquim, que pode ser definida de várias formas, inclusive durante o jogo, mas pra mim ela representa aquela parte de nós mesmos que a gente não quer enfrentar, sabe? Algumas pessoas não têm paciência por esse tipo de jogo, tudo bem também, só que outras ficaram irritadas com o fato de que Gris não se explica. Eu não sei qual foi o momento que a gente começou a validar que nós nos divertimos de verdade, somente quando recebemos a explicação no final. Nem quero saber de onde isso veio, eu só sei que me irrita. Me faz lembrar daquela entrevista da Clarice Lispector, onde ela fala que um professor de faculdade não entendeu um livro dela, enquanto o mesmo livro era o melhor da vida de uma garota de 14 anos. Sempre penso sobre isso. Então por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Se você chegou até aqui e tá curtindo o conteúdo, deixa o like e se inscreve, para você receber mais conteúdos como esse. Prometo me esforçar. A trilha sonora. A experiência de jogar ou até assistir Gris é indiscutivelmente marcante, e grande parte desse êxito é o grupo musical Berlinist, formado por Marco Albano, produtor, pianista e compositor, Luigi Gervasi, produção, acordeão e sintetizadores, e Gemma Gamarra, a voz que ouvimos durante o jogo. O grupo se especializou em trilhas para comerciais, aplicativos e exposições, e esse job surgiu porque Conrad já havia feito um pôster para um show da banda no passado.
E eles entregam aqui uma trilha sonora não só fascinante e evocativa, mas também muito costurada à própria jogabilidade. Falando de influências, né, um ponto de partida foram os jogos de Fumito Ueda, Shadow of the Colossus e Last Guardian, que eu amo. Os dois. O pontapé inicial foi selecionar um acorde para cada música, para assim dar um tom específico para cada fase do luto. O Marco Albano, um dos integrantes, disse que Berlin Liszt sonha com músicas e cria músicas que se parecem com sonhos. Eu não tenho como discordar. Devido à sinergia, né, amigo-chagem que rolou entre todos eles, o grupo Berlin Liszt participou do desenvolvimento do jogo desde o começo, jogando todas as suas versões de teste. E fica visível quando você joga que o cuidado não tá só na grandiosidade da trilha, mas também nos pequenos momentos, nas pequenas conquistas. O luto. Eu já passei por essas experiências com famílias e amigos e, claro, não é fácil. E jogar Gris é uma experiência curativa. Pode ser um pouco desafiadora para alguns, talvez, né, dependendo da situação, como voltar para certos tipos de livro ou de filmes que fazem a gente abrir gavetas na nossa cabeça que a gente não queria necessariamente abrir. Mas uma vez que a gaveta tá aberta, vamos organizar. Você tem algum livro, filme, jogo, qualquer coisa que faz você abrir essas gavetas? Me recomenda. Eu gosto de coisas densas, pesadas, mas bonitas. Ou bizarras também. Então eu sempre volto pra esse jogo, porque acima de tudo a experiência é prazerosa. Eu cresci com história sem fim, então eu sempre brisei em entrar em imagens bonitas que eu via num quadro ou num filme. Em Gris você pode vivenciar essa beleza de uma forma quase física, né? Mexe com o nosso senso de tato, porque tudo parece tinta, lápis, papel, e nem por isso menos convincente. Tem muita alma envolvida nesse projeto. Com a luz apagada, com o som alto e o joystick na mão, eu acho que é inevitável que você vai se surpreender com o jogo. Eu te desafio, inclusive. A trilha sonora é tão impressionante pra mim até hoje que eu acabo voltando mesmo quando eu não tô jogando o jogo, pela versão do vinil. Tá dando pra ver? Os símbolos. Olha que beleza. Do coração. Pra dar só um gostinho, dá uma olhada nesse gameplay da primeira fase, a negação. Eu já volto com as minhas 3 preferidas do disco. Perdeu a voz. A tragédia acabou de acontecer. Fase da negação. No começo, ela anda dessa maneira, e se você tentar fazer qualquer coisa, apertar algum botão, ela cai. Quem nunca, querida Gris? Agora ela caiu sozinha. Pesado, mas a vida continua. E essa música. Agora ela pula. Tem que levantar, Gris, vamos lá. Esses traços. Não parece que você está jogando numa folha imensa de papel canson? Eu sinto isso. Primeira estrela. Ai, nossa, mas que jogo parado, não acontece nada. Pelo amor de Deus, contempla. Por que isso é tão difícil, né? Segunda estrela. As estrelas vão criando caminhos. Ainda não tem um número de estrelas suficiente. Volte, Gris, por favor. Olha lá a terceira. Eu não sei se dá pra perceber no vídeo, mas a tela tem uma textura de papel que é meio animada. As cores vão mudar já já.
E assim começa a segunda fase da Hydra. O jogo, como eu disse, lançado em 2018, alcançou a marca de 3 milhões de cópias vendidas em setembro de 2024. Logo, se pagou, se sustentou e a galera se empolgou para criar novos jogos pelo Nomada Studios de forma independente. Niva já saiu, ainda não joguei, mas eu vou jogar. Em breve. 3 preferidas. A música 3, Debris, a música da primeira fase. Presta atenção como o jogo começa com uma tela branca, tábula rasa, né? E a música vai crescendo conforme o nosso entendimento e a nossa visão de mundo vai aumentando também. Minimalismo. A faixa 8, Perseverance, é a mais popular do disco. E o motivo é um só, órgão. Não tem como passar indiferente disso aqui. Eu repito, né? Mas é verdade. A faixa 12, Komorebi, inaugura a fase da floresta, a cor verde. E aqui eles começam a cutucar as nossas glândulas lacrimais, ao menos aconteceu comigo. A primeira de muitas lágrimas que viriam. Você já jogou Gris? Me conta o que você achou. Se você não jogou e não tá afim de jogar, eu fiz um gameplay. Tá no meu segundo canal de versões eletrônicas, o link tá aqui embaixo no comentário fixado. Muito obrigado por chegar até aqui, até a próxima.